o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, desmentiu Lula sobre o convite a uma autoridade chinesa para discutir a, entre aspas, sempre, regulamentação de redes sociais. A gente vai exibir agora uma edição que mostra essa fala do alegado convite e depois o ministro Mauro Vieira desmentindo o petista em audiência no Senado ao ser confrontado pelo senador Sérgio Moro. Pode soltar a minha edição de vídeo. Eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. É isso que aconteceu. Nada mais do que isso. Veiculação de pornografia, veiculação de conteúdos, né, que podem levar a esses lamentáveis episódios nas redes, já é algo proibido no Brasil. Por que a gente tem que chamar ou convidar uma autoridade chinesa, né, ou indagar, pedir algum apoio para comparecer, né, vir ao Brasil para fazer esse tipo de controle? Isso, agradeço. Agora, não houve convite para nenhuma autoridade chinesa vir. Isso não há. Então, esse ponto é muito simples de responder. Pois é, e o senador Sérgio Moro da União Brasil reagiu em suas redes sociais após o Mauro Vieira desmentir o Lula a respeito do convite. Abro aspas aí para o Moro. Quem fala a verdade, Lula ou o ministro Mauro Vieira, quanto ao convite às autoridades chinesas para discutir regulamentação / censura de redes sociais brasileiras. Fecho aspas. Ele compartilhou justamente o vídeo que eu tinha publicado mais cedo no X, com esses elementos que a gente está exibindo agora aqui para vocês. Ricardo Kertzmann, a gente já tinha criticado, evidentemente, a fala do Lula. Duda Teixeira tinha feito matéria na Cruzoé, nós tínhamos comentado aqui no Papo Antagonista, porque a China é especialista em matéria de censura, é o país do mundo que mais censura as pessoas, e o Lula, com essa ambição de controlar as redes sociais, onde existe uma reação em cadeia às medidas do governo, onde não há um controle, como há no mercado da comunicação, de escambo, de troca de verba de publicidade por cobertura positiva, o Lula fica com essa intenção de regulamentar as redes sociais brasileiras de uma maneira que o favoreça, evidentemente. E aí foi falar que pediu para o Xi Jinping uma consulta lá, e agora o Mauro Vieira está dizendo que não tem convite, quer dizer, oficialmente não tem nada. É bravata do Lula para defender a Janja. Como é que você avalia? Felipe, o Lula, dentre vários dos bordões que ele tem, bordões chatíssimos, aliás, né? Tem um que ele costuma repetir com relativa frequência, que diz o seguinte: o diabo da mentira é que quando a pessoa mente uma vez, ela tem que mentir todos os dias para poder validar a mentira que ele contou. Fica muito claro que essa fala dele, esse bordão dele, cabe aqui no contexto. Porque vamos relembrar do que o se método trata dele, tudo que isso. ele descreve como se fosse dos outros. Vamos relembrar do que se trata tudo isso. Há um vazamento por parte do próprio governo daquela gafe cometida pela primeira-dama Janja da Silva, que foi interpelar o presidente da China, Xi Jinping, de forma totalmente destrambelhada. Não cabe a ela não é chanceler, e muito menos ela poderia ter feito isso a protocolo. Vamos para o intervalo. A equipe já está interrompendo o Ricardo Kertzmann, porque a gente precisa chamar o primeiro intervalo. São 2 minutinhos na TV, mas a gente volta com a análise do Ricardo, depois do Luiz Gaziri, aqui no Papo Antagonista. Ricardo Kertzmann, continue a sua análise sobre o caso da autoridade chinesa e o desmentido do ministro Mauro Vieira em relação à fala do Lula. Então, voltando ao bordão do Lula, de que quando se conta uma mentira, você tem que encontrar outras mentiras todos os dias para poder validar a mentira anterior, vamos relembrar como que essa história começou. Há a tal da reunião em que a primeira-dama, que a Janja, vai e comete a gafe dela, a gafe diplomática, e interpela, né, o Xi Jinping no sentido de enviar alguém para poder regular as redes sociais do Brasil. Bom, diante de toda a repercussão negativa no dia seguinte, né, vem o Lula depois, no outro dia, e fala para todo mundo o seguinte: não teve nada disso, fui eu é que falei com Xi Jinping, a Janja só pegou a carona num detalhe ou outro lá, mas partiu de mim.
Então, ele tentou limpar a barra da esposa dele, chamando para si a responsabilidade. Aí, antes de ontem, a primeira-dama, num evento público, fala assim, não, eu falei mesmo e quer saber, vou falar de novo. Né? Ela disse que ninguém vai calar a voz dela e que toda oportunidade que ela tiver, e não importa com quem for, ela vai defender esse ponto de vista. Bom, então ela já desmentiu o próprio marido. E agora vem o chanceler e acaba desmentindo os dois, dizendo assim, olha, não teve nada disso, ninguém chamou nada, ninguém chamou nenhuma autoridade chinesa. Felipe, eu acho que essa turma tem que combinar melhor ou as verdades ou as mentiras que eles contam. Luiz Gazilli, quer destacar algum ponto? Ponto importantíssimo aqui colocado é que existe realmente essa tendência do ser humano de uma vez que eu conto uma história, eu tenho que ser consistente com ela no futuro. Os cientistas chamam isso de escalada do comprometimento. Então, uma vez que eu digo uma coisa e eu percebo que eu estou errado, a minha tendência não é falar, puxa pessoal, me desculpem, olha, eu estava equivocado aqui, então vamos partir para uma outra visão aqui. Não, eu tenho que justificar o meu erro passado, depois o outro. Então isso é uma coisa realmente muito complicada. E eu até escrevi um artigo aqui para o Antagonista, publicado na semana passada, mostrando como que o nosso cérebro se acostuma com trapaças, com mentiras. Então as partes do cérebro que são sensíveis ao estresse, quando eu minto pela primeira vez, elas acendem de uma forma maluca. Com o passar do tempo, a minha amígdala já não acende mais, eu não sinto mais vergonha nem estresse de contar uma mentira, então talvez isso esteja afetando os nossos políticos aqui no Brasil. Exatamente. E o livro sobre o auto-engano, qual é o título do livro exatamente? Eu li o livro. A Arte de Enganar a Si Mesmo. A Arte de Enganar a Si Mesmo. Ótimo livro, uma excelente introdução a esses temas da psicologia social para o público brasileiro. A gente está mais acostumado a ler os autores estrangeiros, Jonathan Haidt, por exemplo, e vários outros, citados, inclusive, no livro do Luiz Gazilli. Mas quem ainda não está familiarizado com o assunto, é uma leitura didática e bem no contexto da polarização brasileira. E o Luiz Gazilli mostra ali, muitas vezes, como aquelas pessoas que se deixam fanatizar e radicalizar pela política, elas insistem no candidato em que votaram, que defenderam para os seus familiares, para os seus amigos, etc., apesar das informações que são comprometedoras a respeito do seu caráter, da sua moralidade. E quanto mais comprometidas elas se colocam nesse embate, quer dizer, quanto mais publicamente elas defendem aquele candidato, mais elas têm dificuldade de assumir que elas se enganaram, que elas se equivocaram. O auto-engano, esse auto-vexame, ele é muito humilhante para muitas pessoas. E a gente mostra aqui os fatos como eles são. Muitas vezes a gente é atacado por isso justamente porque a pessoa prefere atacar os outros em vez de fazer aquele trabalho interno, né? Então, assim, aqui é uma terapia de choque mesmo para essas pessoas. Olha, o Mauro Vieira também comentou o episódio envolvendo a Janja na China. Vamos assistir. Eu queria dizer que eu estava presente e foi uma menção que o presidente Lula fez e que ele só, inclusive, pediu ao auxílio na hora, a primeira-dama, o fato específico, que foi dito o seguinte, que não é possível que se deixe que em plataformas digitais que haja divulgação de temas de pornografia, de pedofilia e dos famosos desafios que correm nas redes digitais e que levaram à morte uma criança de 8 anos há pouco tempo em Brasília, por um desafio com desodorante, para inalar desodorante, que levou à morte uma criança de 8 anos. Quer dizer, tem que haver algum tipo de controle, não se pode deixar, afinal de contas, as plataformas que veiculam isso têm que ter um tipo de responsabilidade. Foi nesse sentido, único e exclusivamente, que se mencionou a questão na China. E não há, de forma alguma, nenhum programa de visita de especialistas para tratar do que quer que seja. Isso pode haver no futuro. Eu acho que o Brasil tem que regulamentar a questão das plataformas e depois é uma questão de tratar com o governo chinês, porque também é diferente a questão dos algoritmos utilizados na China e no resto do mundo pela empresa, como seguramente deve ser por muitos outros por muitas outras plataformas. Eu confesso que não sou um especialista nisso, não saberia dizer muito mais do que isso, mas o fato concreto que é esse, que a preocupação era com a questão
da regulamentação, evitando crimes reconhecidos por todos no Brasil e no exterior envolvendo crianças. É um especialista em bromação. Você vê que a história dele com a do Lula não está batendo. Ele fala, eu estava lá, eu vi a Janja falar a respeito desse tema, da preocupação dela com a rede social, por causa do caso que atinge crianças, etc. Só que o Lula falou a respeito daquilo que aconteceu, dizendo que ele pediu para o Xi Jinping enviar alguém da confiança dele como consultor aqui da regulamentação de redes sociais no Brasil. O Mauro Vieira não cita esse episódio. Então, um dos dois, evidentemente, está mentindo. E a gente tem que expor os fatos como eles são. Outra coisa é que o lulismo, e aí é a Janja, é o Mauro Vieira, é o Lula, são os petistas, ministros de governo, eles utilizam certos episódios que envolvem as redes sociais, como diversos crimes foram cometidos com envolvimento do telefone, para tentar legitimar a defesa que eles fazem da regulamentação, que não é por causa disso. Ela é justamente porque você tem uma oposição forte nas redes sociais, seja a oposição política, seja a reunião de cidadãos virtualmente reagindo em cadeia a medidas do governo ou do partido. E eles se incomodam bastante com isso. Só que eles não querem parecer censores, e a gente mostrou isso no discurso da Janja no programa de ontem. Então eles fazem aí toda essa afetação de bom mocismo, que é para combater tudo aquilo que atinge as crianças e as mulheres, etc. Eles estão incomodados com os adversários políticos. Tanto que a Janja falou ali de extrema-direita no TikTok, de que o TikTok está estimulando os conteúdos de extrema-direita, etc. Então é disso que se trata, né? Vamos chamar as coisas pelos seus respectivos nomes. Você quer comentar algo? Fala, Luiz. Sim, uma jogada bastante interessante que muitos políticos utilizam, exatamente o que aconteceu agora, é quando você está num assunto polêmico, você tratar sobre crianças. Então a Molly Crockett, que é uma cientista fantástica da Princeton, descobriu que sempre um ponto que muda totalmente o foco das pessoas é quando se fala sobre crianças, né? Então se muda o foco de uma regulamentação vindo da China, né, que nós sabemos muito bem o que acontece lá, para daí falar que é para proteger as crianças. Concordo, nós temos que proteger as crianças das mídias sociais, realmente tem muitas coisas perigosas, a gente protege as crianças demais do mundo externo, da rua, e a gente não protege, não vigia eles nas mídias sociais, existem perigos gigantescos, o próprio Jonathan Haidt, da NYU, né, da New York University, ilustrou de uma forma brilhante no livro dele, A Geração Ansiosa, todos esses perigos, só que isso é uma cortina de fumaça, quando a gente vai lá e passa, né, a falar sobre crianças, etc., que são assuntos aí realmente que sempre causam uma polêmica, né? Então uma forminha de disfarçar que os políticos utilizam aí contra a gente. Exatamente, e obviamente você tem vários mecanismos para coibir qualquer tipo de atitude que seja prejudicial às crianças. Você tem mecanismos para os pais controlarem o acesso às redes sociais, você tem o próprio monitoramento policial a respeito de episódios assim, você tem regras das plataformas que visam a diminuir a possibilidade de conteúdo e disseminação que envolva algo nesse sentido. Agora, o que eles querem é dar legitimidade a um projeto que eles têm e que contém um monte de outros itens que não tem nada a ver com criança e com mulheres e que eles não conseguiram aprovar ainda no Congresso Nacional. Quando apresentaram, justamente em razão de todos os outros itens, o projeto teve que ser adiado, porque inclusive previa ali uma agência que fiscalizaria o cumprimento das regras nas plataformas virtuais e a oposição perguntou, mas quem vai constituir essa agência? E aí o governo não explicava. O governo queria que passasse para que depois ele próprio estabelecesse quem é que ia ocupar, integrar essa agência. Quer dizer, pessoas indicadas pelo próprio governo, que aí poderiam instrumentalizar as redes sociais a favor do partido e contra os adversários políticos. Então, esses são os riscos que estão em jogo. E aqui a gente analisa a retórica para justamente que as pessoas não se deixarem iludir. Muito bem, tem 1 minuto e meio. Fala, Ricardo, 1 minuto e meio para você. É bem menos do que isso. É porque em determinado momento Mauro Vieira fala que os algoritmos na China são diferentes do Brasil. E certamente são. Os algoritmos na China, nessa área, nesta seara, a gente sabe como que eles funcionam. Os algoritmos lá são a base de censura, os algoritmos lá são a base de sumiço, de empresários bilionários que são contra o governo. Alguns reaparecem, outros nunca mais deram as caras. Os algoritmos lá são a base de prisão, os algoritmos lá são a base
do controle social da população. Então, assim, querer, de alguma forma, chamar alguém da China para o Brasil, a meu ver, significa querer trazer para cá, querer importar da China para o Brasil esses algoritmos. Eu acho que não é isso que a gente precisa, nem isso que a gente quer.